Olá, boa tarde, senhores pais. Boa tarde aos alunos do terceiro ano. O nosso encontro de hoje é para corrigirmos as atividades do PET, referente à semana 2, as atividades de língua portuguesa e matemática. Abra comigo o seu material para que possamos realizar as correções. Vamos lá. Abriu comigo o material de vocês? As correções dos PETs, semana 2, terceiro ano, língua portuguesa e matemática. Vamos lá, atividade número 1. Leia o poema abaixo. O título do poema é Bolhas. Quem escreveu foi Cecília Meireles. Vamos fazer a leitura? Olha a bolha d'água no galho. Olha o orvalho. Olha a bolha de vinho na rolha. Olha a bolha. Olha a bolha na mão que trabalha. Olha a bolha de sabão na ponta da palha. Brilha, espelha e se espalha. Olha a bolha. Olha a bolha que molha a mão do menino. A bolha da chuva da calha. Preencha a tabela com as palavras do poema. Então, nós vamos preencher essa tabela com as palavras do poema. Nós temos as palavras que possuem LH, nós vamos colocar na coluna do LH. As palavras que possuem CH, na coluna do CH. E as palavras que possuem NH, nós vamos colocar na coluna do NH, ok? Vamos lá? Seguindo a ordem do texto, as palavras que possuem LH. Bolhas, olha, galho, orvalho, rolha, trabalha, palha, brilha, espelha, espalha, molha e calha. Nós só temos uma palavrinha no texto que possui CH, é chuva, e uma palavrinha no texto que possui NH, vinho. E aí? Corrigiram? Acertaram? Vamos seguir? 3. Leia o título do livro e responda oralmente as perguntas. Nós temos aqui o livro, a capa do livro, e na capa do livro tem o título do livro. Ora, ora, brincadeira tem hora. Quando leio a palavra hora com H ou sem H, o que muda? O que você percebe que muda? Vamos ver? Ora sem H, ora com H, a pronúncia é a mesma. Mas o que vai mudar de uma palavrinha para outra? É o sentido da palavra. Por quê? Porque ora sem H é uma exclamação que exprime impaciência, não é? E hora com H é uma medida de tempo, né? Hora, a hora que marca o relógio, não é? E o que acontece com H no início da palavra? Vamos observar? A resposta certa é: o H no início da palavra não tem som, é uma letra muda. Toda vez que uma palavra inicia com a letra H, ela não tem som, é uma letra muda. 4. Registre suas descobertas sobre a letra H. Então, qual que é a nossa descoberta a partir da análise que nós fizemos? O H no início da palavra não tem som, mas pode mudar o sentido de uma palavra. Exemplo, que a gente pode ver outros exemplos, né? Ouve sem H é do verbo ouvir. Ouve com H é sentido de acontecimento, não é? A sem H é preposição. A com H vem do verbo haver, não é? É uma conjunção do verbo haver. Haja sem H é o sentido de agir, do verbo agir. E haja com H é uma forma verbal do verbo haver. Agora nós vamos passar para as atividades de matemática. Acompanhe comigo aí a correção das atividades. A professora Roberta, ao final da aula, fez uma pergunta a seus alunos do terceiro ano. O que te fez sorrir hoje? E o que foi que te entristeceu? Observe a tabela abaixo e responda as questões a seguir. Então, nós temos a tabela abaixo que tem algumas informações. Primeiro, as situações colocadas pela professora para os alunos responderem. Na segunda coluna,
o que deixa os alunos felizes, né? É o sentimento de felicidade. Na terceira, o sentimento de tristeza. E nessa turma nós temos meninos e meninas. E a partir das situações colocadas, eles escreveram as suas respostas. E aqui nós temos o resultado de todas as respostas. Vamos passar então para as perguntas? Número 1. Quantas meninas tem na sala e quantos meninos? Para nós fazermos esse cálculo e sabermos, é só analisarmos. Nós só temos duas opções. Os meninos só tiveram duas opções, né, de assinalar. Ou estavam felizes ou tristes. Então, eles não poderiam marcar duas alternativas. Então, o que nós temos que fazer para saber quantos meninos e quantas meninas tem na sala? É só somar a resposta dos alunos que ficaram felizes com a resposta dos alunos que ficaram tristes. Vamos ver? Vamos ver um exemplo, por exemplo, para vocês entenderem, olha, que fica mais claro. Entender a matéria. 12 meninos marcaram que ficam felizes quando entendem a matéria. 0 meninos marcaram que ficam tristes. Então, quantos alunos que tem nessa sala? Quantos meninos? Tem 12 meninos. 18 meninas marcaram que ficam felizes quando entendem a matéria. E 0 meninas marcaram que ficam tristes. Então, 18 mais 0 é 18. Então, quantas meninas que tem na sala? 18 meninas. E se você somar as demais situações, você vai perceber a mesma coisa. Ficar longe dos pais. 3 meninos marcaram que ficam felizes. 9 meninos marcaram que ficam tristes. Responderam que ficam tristes. 3 mais 9, 12. 12 meninos. 7 meninas responderam que ficam felizes ao ficarem longe dos pais. 11 meninas responderam que ficam tristes ao ficar longe dos pais. 7 mais 11, 18. Então, a resposta certa é: essa turma tem 18 meninas e 12 meninos. Quais situações não deixam a maior quantidade de meninas felizes? É a questão número 2. Então, quais situações não deixam a maior quantidade de meninas felizes? Então, situações que não deixam a maior quantidade de meninas felizes é situações que deixam a maior quantidade de meninas tristes. Então, a resposta certa é perder o material e brigar com alguém. Vamos voltar na tabela para conferir? Olha para você ver as situações que mais deixam as meninas tristes. 18, perder o material. E 18, brigar com alguém. As meninas marcaram. Então, essa situação deixam mais número de meninas tristes. 3. Qual situação não deixou nenhum menino triste? Então, qual situação que não deixou nenhum menino triste? Ou seja, todos ficaram felizes. Vamos ver? Entender a matéria. Olha aqui, meninos, 12 entenderam a matéria. Nenhum ficou triste. 0. 4. Que título você daria a esta tabela? O número 4 é uma resposta pessoal. Então, você vai, a partir do entendimento da tabela, dos dados solicitados na tabela, o que a tabela está se tratando, você vai criar um título, o seu título, tá ok? Eu dei um exemplo de teste das emoções, foi tipo um teste das emoções que a professora realizou, mas você pode escrever outros títulos a partir do conteúdo da tabela, tá? Tem que estar relacionado ao conteúdo da tabela, ao conteúdo desse levantamento que foi feito pela professora, ok? Número 5. Qual é a fonte dessa tabela? O que é a fonte? De onde foi retirado os dados? É de uma pesquisa com a turma do terceiro ano. Não é? Olha para você ver, a professora Roberta, ao final da aula, fez uma pergunta a seus alunos do terceiro ano. E essa pergunta também pode ser entendida como uma pesquisa. Então, essa é a fonte, né? De onde retiraram as informações. E número 6 é um desafio. Crie uma pergunta que possa ser respondida ao analisar a tabela e depois responda aos seus questionamentos. Então, você vai criar uma pergunta que não tem nos enunciados,
nos exercícios anteriores, é relacionada aos dados da tabela. Essa resposta também é pessoal. Eu dei um exemplo aqui, olha. Qual situação deixou a maioria dos meninos felizes? A resposta é entender a matéria. Olha para você ver. Aos alunos aqui, ó. Entenderam a matéria. 12 alunos, foi a maioria, não é? Foi a única situação que a maioria, né, a maior quantidade de alunos marcaram. Foram 12, ok? E você faça a sua pergunta pessoal, a partir da compreensão dessas respostas dos alunos, ok? Vamos lá? Então, estamos concluindo mais uma correção do PET. E eu convido a vocês a fazer a correção com calma e me coloco à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas de vocês, tá? No nosso próximo encontro, estaremos realizando as correções da terceira semana do PET. Fiquem com Deus.